Continuando a leitura aqui, desse livro, Exame da OAB, dos organizadores, esses três aqui, Agora eu vou falar de direito constitucional acerca da nova matéria que o professor está falando, que é direitos e garantias fundamentais. Muito bem? Deixa eu só dar mais um tempinho para thumbnail. 1, 2, 3, 4, 5. Se não deu, não deu. Bora lá. Deixa eu espreguiçar aqui. Beleza. Noções. Os direitos fundamentais, humanos, individuais, naturais, liberdades fundamentais, públicas, direito público subjetivo, direito da pessoa humana, são considerados imprescindíveis e indispensáveis à vida em sociedade. Só um momento. A primeira geração nasceu no século XVIII, comporta as liberdades negativas, em que o indivíduo exige, sobretudo, do Estado uma abstenção. Essa geração de direitos fundamentais surge da necessidade de se coibir a ingerência do Estado nas relações privadas. Os direitos de primeira geração limitam não só a atuação do Estado, mas também os de outros particulares, impedindo assim a violação do espaço mínimo de liberdades asseguradas pela Constituição Federal. Muito bem, peraí. O descaso para com os problemas sociais que veio a caracterizar o gender, sei lá o que é isso, associado às pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior da sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado um papel ativo na realização da justiça social. O ideal absenteísta do Estado liberal não respondia satisfatoriamente às exigências do momento. Uma nova compreensão do relacionamento Estado-sociedade levou os poderes públicos a assumir o dever de operar para que a sociedade lograsse superar suas angústias estruturais. Daí o progressivo estabelecimento pelos estados de seguros sociais variados, importando intervenção intensa na vida econômica e a orientação das ações estatais por objetivos de justiça social. Surgem então os direitos fundamentais de segunda geração. A segunda geração surgiu entre o final do século XIX e o início do XX. São as liberdades positivas, em que o indivíduo exige do Estado uma prestação. Englobam os direitos sociais, econômicos e culturais, isso é, direitos através do Estado. Os direitos de segunda geração, por outro lado, estão diretamente associados à ideia de igualdade material. Tratam-se de direitos positivos através dos quais se objetiva alcançar a igualdade. Assim, é correto dizer que, de acordo com a doutrina majoritária, os direitos de segunda geração, ou direitos sociais, não constituem simples normas de natureza dirigente, sendo verdadeiros direitos subjetivos que impõe o Estado facere. Facere deve ser fazer, né? Pode ser, pode não ser. A terceira geração nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Constitui os direitos de solidariedade entre os povos. São exemplos o meio ambiente, a paz e a autodeterminação dos povos. Há autores que tratam de uma quarta geração de direitos fundamentais, direitos ligados à tecnologia, biomedicina, fertilização, clonagem e internet. São características dos direitos fundamentais. Historicidade. Constituíram-se ao longo da história. Surgiram com o cristianismo e, desde então, passaram por inúmeros eventos históricos até chegarem aos dias atuais. É importante ressaltar que os direitos fundamentais, dependendo do momento histórico, mostraram-se mais ou menos relevantes. Por isso, é certo afirmar que os direitos e garantias fundamentais vigentes hoje são fruto, sobretudo, da evolução histórica e do contexto social, político e cultural que vivemos. Universalidade. São destinados à tutela e promoção de todos os indivíduos. Não se tratam de direitos atribuídos a certa classe ou categoria, mas a toda e qualquer pessoa. Por outro lado, é importante destacar que o rol de direitos e garantias fundamentais pode variar de uma nação para outra em razão de divergências culturais, sociais e religiosas. Imprescritibilidade. São imprescritíveis, ou seja, ainda que o indivíduo deixe de exercê-los por longos anos, não há que se falar em prescrição,
podendo ser reclamados a qualquer momento. Todavia, fiquem atentos, os direitos e garantias fundamentais em si são imprescritíveis. Seus efeitos, especialmente os patrimoniais, sujeitam-se à prescrição e decadência. Interessante, os direitos e garantias são imprescritíveis. Agora, seus efeitos podem ser, são sujeitos à prescrição e decadência. A imagem de Lindofredo foi usada indevidamente sem autorização em uma campanha publicitária. Lindofredo, embora ciente da utilização, quedou-se inerte por 4 anos. Ele pode, a qualquer momento, impedir o uso indevido de sua imagem, não havendo que se falar em prescrição e decadência. Por outro lado, os efeitos patrimoniais, como, no exemplo, o direito à reparação, sujeitam-se aos prazos prescricionais, aplicando-se o velho brocardo: o direito não acolhe quem dorme. Indisponibilidade e irrenunciabilidade. São indisponíveis e irrenunciáveis, por serem direitos indispensáveis à existência humana. Contudo, a jurisprudência vem admitindo mais e mais a disponibilidade relativa dos direitos fundamentais. Dispor em absoluto dos direitos e garantias fundamentais é inadmissível, sob pena de se legitimar o suicídio. Por outro lado, a disponibilidade relativa, ou seja, limitada, é admitida. Por exemplo, famosos reality shows exploram 24 horas por dia a imagem e a privacidade de seus participantes. Ora, imagem e privacidade são direitos fundamentais. Os participantes desses programas dispõem por certo período e mediante pagamento de seus direitos. Não há disposição total e absoluta, mas apenas parcial e limitada. Não vamos aqui tratar se esses programas são um lixo, são a escória da criatividade humana, mas o que importa aqui é que são exemplo. A relatividade. Não existem direitos absolutos. Todos os direitos fundamentais são relativos, de sorte que, diante de uma situação de conflito, devem ser ponderados, não havendo que se falar em abstrato na superioridade de uma relação a outra. Assim, é correto dizer que os direitos fundamentais formam um conjunto indivisível, entre os quais não há qualquer relação hierárquica, sendo todos igualmente importantes e relevantes. É claro que conflitos entre direitos fundamentais são frequentes, como ocorre, por exemplo, com o direito à privacidade e o direito à informação. Nesses casos, devem ser aplicadas as técnicas de interpretação constitucional, especialmente a harmonização ou concordância prática. Direito não é sinônimo de garantia. Direitos são dispositivos que revelam e declaram a existência de interesses, normas declaratórias. Garantias são dispositivos que asseguram a existência e a utilização de direitos, normas assecutórias. Normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Trata-se, portanto, de um rol aberto, orientado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. É o 1, inciso 3º do CF. Verdadeiro fundamento da República. A dignidade da pessoa humana, a soberania, a cidadania, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político, constituem os fundamentos da República nos termos do artigo 1º da CF. Isso é só você ler os primeiros 4. Você lê mais ainda o 5º e não é só na CF que tá? É sempre bom deixar claro que estão em vários outros artigos. É muito maior do que você pensa. É crucial destacar que o princípio da dignidade humana orienta toda a interpretação e aplicação de direitos fundamentais. Mais e mais, a jurisprudência vem se apoiando no princípio de tutela e proteção da pessoa humana, com o objetivo de legitimar certas condutas e coibir outras. O princípio da dignidade humana O princípio da dignidade humana possui conteúdo axiológico e normativo. Desse modo, sua interpretação requer proporcionalidade e ponderação. A dignidade da pessoa humana é considerada a norma suprema, verdadeiro núcleo axiológico da CF 88. É um atributo que todo ser humano possui, decorrente de sua natureza.
Para a proteção da dignidade, foram erigidos os direitos fundamentais, ou seja, aquele é o núcleo comum desses direitos. Ainda sobre a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, é importante destacar que o uso de algemas requer prévio juízo de ponderação da necessidade, como em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, não devendo as algemas ser utilizadas como regra. A propósito, o debate sobre o uso indiscriminado de algemas conduziu à aprovação pelo STF, súmula vinculante de número 9, com a seguinte redação: só é ilícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade, por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade da nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Deixa eu ver se isso aqui comporta alguma coisa. Só ter certeza. Tá, bora colocar aqui. Tratados e convenções internacionais e direitos fundamentais. Tratados são, por excelência, normas de direito internacional público. No modelo jurídico brasileiro, como nas demais democracias modernas, tratados passam a integrar o direito internacional interno estatal, após a verificação do seu iter de incorporação. Lembra lá do iter criminis? Aqui é o iter caminho, tá? É caminho de incorporação. O Brasil adotou o denominado dualismo jurídico. Duas ordens jurídicas, uma nacional e outra internacional. O tratado, uma vez recepcionado, tem natureza jurídica de lei ordinária, STF. A recepção do tratado comporta as seguintes fases. O presidente da República, na função de chefe de Estado, assina o tratado internacional. Trata-se de atribuição privativa do chefe do Poder Executivo Federal. Artigo 84, inciso 8º da CF. O CN precisa referendar o Tratado Internacional por meio de decreto legislativo. O decreto legislativo será promulgado pelo Presidente da República. Esse promulga, publica e dá executoriedade ao tratado. Assim, não é correto dizer que, uma vez ratificados pelo Congresso Nacional, os tratados passam de imediato a compor o direito brasileiro. Muito bem. Os demais tratados e convenções internacionais, inclusive os que versarem sobre direitos humanos e que não sejam aprovados de forma acima, falar um jeito, mas eu não vou falar aqui, serão recepcionados com status de lei ordinária. Por fim, vale ressaltar que a competência do CN, nos termos do artigo 49, inciso 1º da CF, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.